Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quarta aula do curso de Historiologia. Dessa vez, estaremos finalizando os assuntos subsequentes às escolas da historiografia e, portanto, como os senhores já podem saber, esta é a última aula da primeira parte do curso. Os assuntos que iremos tratar nesta aula de hoje residirão nos três assuntos que estão aí na tela. O primeiro será uma breve análise entre as semelhanças e o que seria o historicismo e o culturalismo, a escola dos análises, a vertente francesa da historiografia que surge já no século XX, e a mais recente, que se resplandece em alguns grupos intelectuais da historiografia, que são os revisionistas, ou aquilo que se chama de revisionismo historiográfico. Então, podemos começar aqui, já começando a tratar do historicismo. E os senhores já devem saber de que o historicismo ele se trata justamente daquela vertente hegeliana, ou às vezes ela se assemelha muito à vertente hegeliana da história. Mas, por sua vez, como nós já catalogamos tanto este assunto na aula anterior, eu percebo que é necessário realizar uma certa divisão entre o que seria o historicismo, não só o historicismo em comparativo para com o culturalismo, que é uma outra vertente que se resplandece um pouco mais à antropologia e à etnologia dos séculos XVII e dos séculos XVIII, mas que ainda permanece ainda até os dias atuais. Então eu vejo também que é necessário, não só esta, mas também uma diferenciação entre os próprios termos, as acepções, o sentido daquilo que seria historicismo. Por esta razão, não se deve, por exemplo, confundir, colocando logo de antemão, não se deve, por exemplo, confundir o historicismo considerado na sua forma de análise, na sua epistemologia historiográfica, quando comparado às doutrinas filosóficas que resplandecem o historicismo como uma forma de base ou uma forma de estrutura propriamente a uma filosofia. De modo que, fazendo esta simples e esta sutil distinção, nós já temos o seguinte: existe uma grande diferença entre aquilo que se considera a historicidade das sociedades políticas, das civilizações, do mundo da cultura e do desenvolvimento histórico do ser humano como um ser inteligente, e aquilo que se compreende como uma doutrina filosófica que parte da história para explicar o todo da realidade. E nós sabemos que os próprios étimos que aglomeram a palavra historicismo já nos remete à ideia de se colocar a história, no sentido da doutrina filosófica, de colocar a história como a totalidade dos conhecimentos que se pode obter a partir de algum mediador ou de algum estudante. Mas, para que nós possamos realizar essa distinção de uma maneira um pouco mais benéfica para a compreensão dos senhores, poderíamos dizer o seguinte: de que a historicidade das civilizações, como sendo o historicismo no seu primeiro sentido, ele somente visa evidenciar o sentir total de uma civilização ou de uma sociedade ou de alguma cultura em relação para com a sua existência, em relação para com a afirmação da sua própria consciência existente na realidade, e de que em qual medida toda
todo este processo ele se realça ou se ele coloca perante a própria, digamos, a própria transcendência do ser humano. Então, nesse sentido, a historicidade das civilizações, elas resplandecem não num panorama total, ou totalizante, ou unificante de todas as outras culturas, de todas as outras civilizações, mas haverá, dentro de uma determinada civilização, o seu aspecto próprio da sua historicidade. Nós vemos uma semelhança muito profunda naquilo que se compreende como, por exemplo, da concepção cristã da história. E a concepção cristã da história, que apesar de já termos adentrado a historiografia de tipo eclesiástica, ela só vai ter uma sistematização, inclusive por um brasileiro, que nós iremos catalogar na segunda parte do curso, que já está chegando, que é o João Camilo de Oliveira Torres, no seu livro Teoria Geral da História, do qual ele tece ali vários elementos e sistematiza estes elementos em prol de uma visão cristã da história. Ou seja, a historicidade, no sentido cristão, ela se resplandece não como um sentido totalizante dos próprios fatos históricos, de como que eles se procedem, de para onde todas as culturas e todas as sociedades estão em direção, mas a historicidade, no sentido cristão, está integrada nos fatos históricos de uma determinada civilização. Então seria bem possível, por exemplo, dizer e analisar, a partir de uma concepção cristã da história, os fatos históricos e o desenvolvimento da medievalidade e da modernidade, claro, realizando as suas devidas diferenças, as suas analogias, etc. Enquanto, por outro lado, nós temos nas doutrinas filosóficas a história, por um lado, como a explicação de todo o acontecer e o conhecer humano, e desta forma, nessa primeira perspectiva das doutrinas filosóficas que resplandece o historicismo e que utilizam do historicismo para este fim, subjugam as outras ciências. Então, por exemplo, o historicismo, no seu sentido filosófico, ele irá se colocar acima de qualquer outra ciência, pois a história seria, portanto, a totalidade daquilo que abarca o todo o acontecer, e se as outras ciências, inclusive as ciências filosóficas, dependendo da vertente, estão dentro dos acontecimentos históricos, isso quer dizer que a única ciência que tem realmente, ciência do tipo filosófico, a única ciência que teria realmente, então, a totalidade desse conhecimento e a que pode resplandecê-los para o futuro, seria propriamente o campo da história. Esta vertente é a que surge ainda e já no século XVIII e que se resplandece até o século XIX. Mas o historicismo como doutrina filosófica ainda nos permite uma segunda classificação. Nós sabemos que no século XVIII, na verdade nas transições dos séculos XVII para com o século XVIII, nós temos uma verdadeira tentativa de se analisar o todo da realidade, bem como nós já catalogamos. E muito dessas tentativas elas também vão adentrar no campo da história. Então procurava-se, muitos historiadores, inclusive filósofos da história, procuravam analisar e examinar as realidades históricas no seu sentido civilizacional, no seu sentido cultural. Inclusive muitos etnólogos desta época, antropólogos, etc., também fizeram uma historiografia dessa forma, que tentavam entender o movimento histórico real, ou seja, os fatos históricos, como um movimento de unidade dos fenômenos sociais e culturais, e que dariam daí adiante um sentido próprio. Mas não um sentido próprio da historicidade dessas civilizações,
na perspectiva dos seus intelectuais, na perspectiva dos seus agentes e da participação para com aquilo que eles estão integrados. Mas seria a historicidade no seu sentido mais lato possível, que seria a historicidade no sentido último do termo. Por exemplo, a história ela caminha com a junção completa e exaustiva de todas as culturas no final. Seria a afirmação propriamente do fim da história, consumando ali o sentido que já estava presente em todas as outras e todas as outras diversas culturas. Um detalhe que deve ser realçado é o seguinte, de que nem sempre uma perspectiva totalizante da história, que identifica os pontos em comum entre as mais diversas civilizações e as mais diversas culturas, nem sempre esta perspectiva ela é historicista no seu sentido mais errôneo. Por exemplo, que cai em erros historiográficos e caem em erros de medida, como, por exemplo, o próprio hipotético futuro de que todas as civilizações um dia elas irão se unir. Então, poderíamos já concluir de que nem sempre o historicismo, no sentido da doutrina filosófica, está completa e exaustivamente errado, pois podem haver elementos que as culturas se compenetram. Ora, se os senhores analisarem a história da civilização ocidental, os senhores verão nitidamente o quanto de junção cultural fora realizada. Mas nem por isso os seus agentes entendiam de que estas junções culturais tinham um aspecto de historicidade no seu sentido mais global possível, de que todas as culturas iriam ali se conformar. Pois realmente, se os senhores estudarem as culturas, as mais diversas culturas, muitas delas ainda carregam aquele estado um pouco mais primitivo, no sentido do Mário Ferreira dos Santos, quando é assim ele resplandece, de que resplandece, na verdade, o temor a uma univocidade entre uma cultura e outra, entre o diálogo entre uma cultura e outra. E isto foi o que fez, o contrário disso, na verdade, foi o que fez com que Ortega y Gasset enunciasse de que a civilização ocidental, no seu processo, no seu desenvolvimento histórico, fosse um carregado completo entre diversas culturas, entre diversos povos, de pensamentos completamente diferentes, em um coeficiente comum. Este coeficiente comum seria a própria ideia cristã resplandecida dentro da história. Agora, quando vai surgindo este processo no século XVIII, no século XX, aliás, no século XVIII, no século XIX, perdão, sobretudo por causa da era dos enciclopedistas, vai se tendo uma perspectiva de que visava não explicar a historicidade própria das civilizações, bem como a historicidade das civilizações propriamente ditas, como nós realizamos a primeira acepção, mas numa acepção que agora não era bem a mesma que procederam seus antecessores. O intuito agora, no século XVIII, no século XIX, inclusive um pouco no século XX, era de resplandecer todo o processo histórico em um caminhar para algum sentido da história. E toda esta perspectiva, se por um lado ela tinha uma validade muito grande no que tange os próprios desenvolvimentos e as próprias junções da cultura, fazendo jus àquilo que posteriormente Ortega y Gasset irá analisar, por outro lado, nós temos nessas doutrinas filosóficas uma tentativa de subjugar inclusive a própria doutrina filosófica que eles têm, que eles resplandecem deste tipo de historicismo, a colocar uma espécie de ideologia dentro das análises historiográficas. E muito daquilo que vai se resplandecer de documentos falsos, de falsas produções historiográficas, de mentiras históricas resplandecidas e muito bem catalogadas no século XIX, terá estes fundamentos de que nós estamos falando.
pois na época muitos dos filósofos, sobretudo os filósofos franceses, eles carregavam muito daquela tradição racionalista de que o homem, no seu estágio atual, ele irá caminhar necessariamente a cada vez mais a impor a razão perante a própria realidade. E se assim se procedia, e quando se aparecia povos que não necessariamente carregavam estes elementos que eram concomitantes para com aquilo que eles enunciavam, subjugava inclusive analiticamente estes povos a partir de uma ideia racionalista, a partir de uma ideia da razão propriamente dita, e da qual inventava uma série de elementos dentro de uma cultura específica para integrá-la dentro deste todo, caminhando, portanto, colocando, na verdade, todas as culturas caminhando para este mesmo fim, do qual estes agentes assim realizavam. Na verdade, se os senhores pararem para analisar historiograficamente todo este processo, inclusive eu deixarei aí algumas notas a respeito disto, para os senhores lerem assim que for possível. Muitos dos processos revolucionários surgem desta ideia e deste grupo específico de que nós estamos falando. Este grupo específico, que o Voltaire enunciava como a República das Letras, eram propriamente os agentes históricos que influíram propriamente também, como nós podemos ver nos acontecimentos históricos da França, na Revolução Francesa. E vendo todo esse processo, nós acabamos identificando muito de que as ideias, o campo das ideias propriamente ditas e a sua influência dentro da função cultural e da função social acaba por influenciar muitas das decisões e dos fatos históricos subsequentes. Não que as ideias, quando estão dadas dentro de um grupo, elas irão necessariamente influir por determinismo ou algo do tipo nos fatos históricos. Mas se um grupo específico ele tem propriamente o intuito de se resplandecer, do resplandecer destas ideias perante os fatos históricos e perante a realidade em que ele vive, muitos dos processos que irão acontecer irão partir destes princípios e dessas ideias de que estes falam. E quando nós vemos isso, só a título de passagem, por assim dizer, muito dessas ideias vão influenciar a sociologia dos séculos XIX e do século XX, e também irão influenciar a própria historiografia posteriormente, da qual nós iremos tratar nesta aula. Na verdade, na sociologia, não iremos tratar nesta aula, como os senhores já podem saber, mas nós iremos tratar propriamente na próxima aula, quando nós cheguemos no estudo da sociologia weberiana e da sociologia durkheimiana. Então nós vemos já o quão é necessário realizar essa distinção da historicidade das civilizações no seu sentido próprio e da historicidade no sentido da doutrina filosófica, que pode vir a influir nas historiografias posteriores, bem como influiu na historiografia hegeliana, inclusive parcialmente, mas inclusive na historiografia positivista e marxista. Agora, depois que todo este processo, agora falando do processo histórico mesmo, do produzir-se, do produto que fora consumado a partir dessas ideias no século XX, quando se gera uma série de embaraços para com os próprios fatos históricos e vai se tendo alguns acontecimentos que vão evidenciando de que não era bem assim que se resplandecia, todas aquelas ideias dos iluministas, dos racionalistas, etc. No século XX, nós teremos uma escola que irá renegar todos estes elementos
a despeito destes erros, é claro, mas que, se por um lado ela irá agregar outras ciências e outras historiografias para com a sua forma de análise e a sua metodologia, nós veremos de que a Escola dos Análises francesa, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, praticamente, na verdade, em meados ali do século XX, irá excluir estes dois indivíduos toda aquela tradição positivista e aquela tradição marxista da historiografia que já estava tão desgastada, sobretudo para com os recentes acontecimentos históricos, de que todos ali, diante da situação da Segunda Guerra Mundial, etc., estavam ali enfrentando. Agora, as primeiras características que surgem na Escola dos Análises, elas são realmente muito benéficas e muito expressivas. A primeira geração desses dois indivíduos de que nós tratamos irá resplandecer uma tentativa de se dialogar com as diversas ciências sociais. Pois aquela tentativa positivista que surge no século XIX de delimitar a historiografia em um seu campo propriamente dito, aos poucos foi se demonstrando insuficiente, pois as outras ciências, bem como a antropologia, a etnologia, a sociologia, a geografia e outros mais diversos estudos, já estavam desenvolvendo grandes e importantes ideias que já estavam influindo propriamente nos grupos intelectuais de uma maneira muito forte. E a tentativa de Lucien Febvre e de Marc Bloch, apesar de, em alguns aspectos, serem per se antagônicas, eles têm ali o mesmo objetivo, de colocar a história, o campo propriamente historiográfico, não como sendo um campo fechado, denso, do qual não pode se abrir para com as outras contribuições científicas. Mas, ao contrário, a historiografia ela deve necessariamente analisar, junto com a sociologia, junto com a geografia, a antropologia e a etnologia, todos os fatos históricos que assim fossem possíveis. Inclusive, há na Escola dos Análises uma continuidade para com as ideias de Hippolyte Taine, de que nós, inclusive, eu repassarei uma obra muito importante do Taine para os senhores darem uma lida. Inclusive algumas ideias do Jacob Burckhardt, que são tão importantes para a historiografia, pois elas abrem uma perspectiva muito maior, retirando aquele fundo de metodocracia de que nós realizamos, de que nós acabamos por catalogar nas outras aulas. Então, os primeiros objetivos da Escola dos análises franceses, eles eram muito pontuais e muito expressivos. Primeiro, não se pode apenas catalogar os acontecimentos históricos somente pelo viés político. Não somente o viés político no seu sentido ideológico, mas também os fatos políticos. Pois se assim compreendêssemos a história apenas como sendo uma história política, do desenvolvimento político, estaríamos excluindo toda a história das ideias, a história da religião, a história da cultura propriamente dita, a história da filosofia, a história da sociedade, enfim, todo um campo seria subjugado propriamente a uma espécie de ciência política. Então, neste caso, neste aspecto, os análises eles já são completamente antagônicos àquele tipo de ciência política dada por Maquiavel. O segundo aspecto que deve ser colocado e que deve ser muito bem analisado é de que os análises franceses, eles entendem de que a interdisciplinaridade de todas essas matérias, de todas essas disciplinas, podem dar ao campo da história não uma problemática, ou seja, uma tentativa de se resolver uma série de problemas que estava presente nestas outras ciências, mas inclusive pode ajudar não só a história,
mas também estas outras ciências de qual eles estão agregando. Então, para citar um exemplo, na perspectiva dos franceses, se fizéssemos uma história social, por exemplo, uma história da sociedade brasileira, uma história da sociedade americana, não estaríamos somente contribuindo para a compreensão histórica dessa sociedade, mas estaríamos inclusive fortalecendo o campo da sociologia, dando elementos históricos, propriamente, para que se constituísse uma boa e uma benéfica metodologia sociológica. E é claro, não se reside somente no campo da sociologia, ele se resplandece esta ideia da primeira geração da Escola dos Análises, de fato ela se resplandece assim, pois nós vemos, na verdade, um crescimento abundante de todas as outras ciências de que assim foram agregadas, de que assim foram sendo consumadas. No entanto, quando nós vamos chegando na segunda geração da Escola dos Análises, na verdade com Ferdinand Braudel, aquele espírito da interdisciplinaridade, ele acaba fugindo um pouco dos seus objetivos e acaba fugindo um pouco das suas aspirações. Ora, nós catalogamos uma precisa diferença entre o que se compreende, na verdade, entre o historicismo e a historicidade das civilizações, ou seja, o próprio processo histórico que se dá nas culturas e na sociedade, em comparação com as doutrinas filosóficas historicistas que surgem no século XVIII e no século XIX, apesar de naquele tempo já existir essa diferenciação, sobretudo com um historiador muito importante que era Eric Voegelin, que iremos catalogar no campo da historiologia. Apesar, portanto, de existir este elemento de diferenciação precisa, o que ocorre na segunda geração da Escola dos Análises é um verdadeiro embaraço para com a contribuição que a própria filosofia poderia dar ao campo da história. Não se poderia mais supor nenhum conceito filosófico, não poderia-se mais colocar e agregar elementos filosóficos propriamente ao campo da história. E neste sentido, quando Ferdinand Braudel utiliza os arquétipos da sociologia durkheimiana para se analisar a história, muitos dos problemas que surgem no seu sentido precisamente filosófico, eles, se por um lado não causaram tanto efeito na historiografia, no sentido de que os próprios análises não perceberam esses problemas, a crítica que se fez a essa historiografia por alguns filósofos e por alguns intelectuais de época foram tão expressivas que acabaram por cada vez mais retirar a validade inicial de que existia e que residia a Escola dos Análises. Pois nós vemos que a tentativa de se excluir e de se criar esta espécie de ostracismo para com a filosofia dentro da historiografia não pode beneficiar a história por uma razão muito simples, pois os estudos sobre o pensamento, sobre a epistemologia, a fenomenologia, sobretudo quando nós vamos aplicando estas percepções dentro da própria realidade mesma, nós vamos saindo daquela esfera do abstratismo de que falava Hegel. Nós vamos cada vez mais abrindo e ampliando o nosso escopo, saindo daquele resquício de metodocracia que ainda residia dentro dos modernos e agora nos contemporâneos. E o que a segunda geração da Escola dos Análises fez foi, novamente, realçar estes elementos e fortalecê-los. E o teve feito. E quando nós vamos chegando, portanto, nos finais da segunda geração da Escola dos Análises, agora já em torno
de 1950 para com 1970, nós vamos percebendo de que, na medida em que se excluiu elementos filosóficos, foi se agregando elementos que são pseudo-filosóficos, mas que teriam ali uma certa relevância, que se trata do próprio marxismo e do positivismo. Então nós vemos que em menos de 20 anos de estrutura da Escola dos Análises, o que acabou por acontecer foi justamente a sua inversão. Foi justamente voltar àquele mesmo aspecto que ainda estava presente na historiografia, de uma maneira até de certa forma predominante dentro do processo historiográfico, da formação dos historiadores. E nós vemos, portanto, uma espécie de retrocesso, pois, se por um lado ainda se abria portas para com a sociologia e sobretudo a história psicológica, que ela realmente é uma historiografia de tipo muito importante para se analisar a mentalidade dos povos, a mentalidade de uma nacionalidade, uma civilização, etc. Nós vamos vendo uma completa e exaustiva tentativa de se excluir qualquer aspecto que seja do tipo especulativo dentro da história. Não especulativo no sentido de que o historiador deveria especular acerca da realidade. Se nós voltássemos para Leopold von Ranke, nós veríamos, por exemplo, de que um dos principais pontos do historiador é justamente não especular a respeito das coisas. Não especular, não fazer abstrações diante dos fatos históricos e dar o seu sentido subjetivo perante todo aquele acontecimento, perante todo aquele processo. Mas, na verdade, seria especulativo no sentido de que a própria ideia da historicidade das civilizações, no seu perceber, o perceber que a própria sociedade, na verdade, tinha para com aquela civilização e para com aquela realidade, fora sendo excluído. E na medida que se exclui isso, aqueles elementos que substituem este fundo existencial do ser podem ser agregados. E é esta a razão de que o marxismo, novamente, não só o marxismo, mas também o positivismo, novamente, ele adentra a Escola dos Análises. E com esta ideologia, que vai se complexionando dentro desta escola, nós vamos vendo que quando chegamos na terceira geração, nós percebemos, da terceira geração em diante, na verdade, nós percebemos que, apesar de grandes historiadores que ali surgiram, como por exemplo o Jacques Le Goff, que tem uma obra extensa e muito completa acerca da história da história medieval. Claro, tem algumas ressalvas que devem ser realizadas justamente por, às vezes, ter alguma influência desta segunda geração da Escola dos Análises na historiografia de Le Goff. Nós vamos vendo, portanto, de que, apesar desta figura, que é importantíssima da historiografia, ter surgido, ter dado grandes contribuições, retirando aquele fundo criado pelos iluministas, que ainda permanecia até o século XX, de que a Idade Média nada mais era do que uma idade das trevas, portanto não deveria ser catalogada. Nós vamos vendo, portanto, de que a substituição da percepção histórica propriamente dita, ela fora realizada por ideologias agora do tipo moderno. Do tipo moderno no sentido de que surgem as ideologias que surgem no século XX. Uma dessas ideologias que nós podemos catalogar se trata do próprio feminismo. O movimento social feminista que surge, na verdade surge em torno de 1930 a 1940, esta ideologia ela passa a adentrar com muita facilidade o campo da historiografia, sobretudo na Escola dos Análises, a pretexto de que em toda a história da historiografia não se catalogou a história das mulheres. Então nós vemos já uma primeira decadência no seu sentido pós-moderno do termo, pois ao invés de se catalogar a história da mulher em função da sociedade específica, a mentalidade da mulher dentro da história,
nós vamos vendo uma tentativa de colocar a mulher como centro, como se fosse a própria agente de toda a história humana. Coisa que nenhum historiador, seja de vertente historicista propriamente dita, seja de vertente positivista ou até mesmo marxista, jamais iria apoiar. E nós, no entanto, vemos de que o feminismo, nesse sentido, ele acaba se tornando até uma espécie de metodologia. Agora, percebam o seguinte, somente por citar o elemento da integração feminista dentro de uma metodologia historiográfica, nós já vamos percebendo o seguinte, de que aquele fundo propriamente metodocrático, ele novamente volta e com muito mais força. E metodocrático no sentido de que é a metodologia de que irá influir, irá definir o objeto de estudo. Sobretudo, nós vemos na historiografia do século XX na verdade, não comparando-se a quantidade, não se chega perto, mas a quantidade de historiadores que falsificaram e que colocaram ali as suas abstrações de momento, as suas percepções de momento diante da realidade histórica, é uma quantidade muito grande. Um dos historiadores da filosofia, que é muito famoso, chamado Will Durant, apesar de uma boa obra historiográfica que se trata da história da civilização, tem ali 4 volumes, pelo menos na tradução brasileira que eu conheça, são 4 tomos. Apesar desta boa obra de historiografia, que nós vemos que é a melhor dele, quando ele passa a tratar da história da filosofia, uma das afirmações que ele resplandece a respeito da filosofia clássica, por exemplo, quando ele chega em Platão, nós vemos uma perfeita aplicação de um anacronismo histórico, que é a afirmação justamente de que Platão era um socialista, por causa da República. Ou seja, vejam onde nós estamos. A pura exclusão dos assuntos filosóficos, da história da filosofia, da cultura filosófica, dentro da historiografia, apesar de, claro, Will Durant não ser propriamente um membro da Escola dos Análises, ele veio mais anteriormente, nós vemos que todas aquelas afirmações anacrônicas, propriamente que seriam de cunho único e exclusivamente positivistas, elas resplandecem em praticamente toda a historiografia do século XX. É claro, nós temos boas exceções, grandes exceções na verdade, que é propriamente Lucien Febvre e Marc Bloch, Jacques Le Goff, a própria historiadora que fez obras importantíssimas sobre o mundo medieval, que é a Regine Pernoud, concedem ali elementos importantíssimos e não são anacrônicos. Em nenhum momento não se pode enunciar de que são anacrônicos ou de que são de vertente positivista ou algo do tipo. Mas essas influências, elas são muito predominantes ainda no século XX e são poucos os historiadores que vão conseguir se safar de toda esta tradição. Agora, esta tradição, ao mesmo tempo que havia essa tentativa falha da Escola dos Análises em retirar todo este fundo propriamente marxista e positivista ou historicista da historiografia, ao mesmo tempo que surgia, portanto, a Escola dos Análises, diante de todos os acontecimentos da União Soviética, das revoluções que vão ocorrendo diante do mundo, e na abertura propriamente dita dos documentos oficiais daquilo que ocorreu no nazismo, na União Soviética, na China, em outras partes do mundo, inclusive na própria América Latina, quando relacionado a Cuba, nós vamos vendo, em primeiro lugar, de que há 3 vertentes, propriamente, de que irão tentar resolver os problemas históricos e resolver toda aquela metodologia apontada pela Escola dos Análises como errônea,
para dar a sua continuidade. Estas três vertentes são as seguintes. A primeira é propriamente o marxismo, que surge do revisionismo historiográfico, que surge com Hobsbawm, E.P. Thompson, etc. A segunda vertente é o pós-positivismo, que surge, na verdade, com Karl Popper, o intelectual liberal. E o relativismo historiográfico, que agora, relativismo historiográfico no sentido histórico, na verdade o relativismo histórico, que está integrado agora na antropologia e nas sociologias históricas. Ora, todo este desenvolvimento que ocorre a partir desse revisionismo histórico no caso do marxismo, que seria propriamente a revisão do materialismo histórico-dialético, aquela famosa ideia da infraestrutura para com a superestrutura, que define a superestrutura de Marx, não pode mais ter nenhum efeito dentro da realidade perante os fatos históricos recentes. Então tem de haver a necessidade de se interligar a espécie de cultura, não para com a infraestrutura no seu sentido dominativo, mas de que tem de haver uma espécie de relação. Então nós vemos aqui novamente a influência de como que aquela sociologia que surge no século XX adentra a historiografia agora do tipo marxista. No caso do pós-positivismo, nós vemos a tentativa de Karl Popper de excluir toda aquela tradição marxista dentro da historiografia, somente a marxista. Ele não exclui, na verdade, a parte relativista da história, para analisar novamente a história como sendo uma espécie de abstração que o historiador realiza diante dos fatos históricos. Eu estou repassando esta última parte de uma maneira um pouco mais rápida e genérica, pois para que se houvesse um estudo dessas três vertentes seria necessário, a meu ver, seria necessário um curso específico para tratar de toda essa confusão que se surge no século XX. E o pós-positivismo ele vai tentar resolver o problema que os positivistas anteriores não conseguiram propriamente resolver, que se trata propriamente daquela ideia da estrutura social, como que se processa este tipo de estruturalismo dentro da sociedade, dentro da história. E muitas dessas ideias, inclusive, chegam ao Brasil em uma figura chamada Celso Furtado na história econômica brasileira, que ele vai dar ali a sua contribuição meio pós-positivista, meio liberal, dentro da historiografia. E por último, mas não menos importante, o relativismo histórico, integrado dentro da antropologia e das sociologias históricas, se resplandece na figura de Claude Lévi-Strauss, da antropologia estruturalista. Nós vamos estudar a antropologia, mas nos seus aspectos benéficos, né? Não vamos tecer nenhuma crítica dentro da historiologia que não seja necessária quando nós estudemos estes aspectos para que beneficiem o nosso estudo. Agora, toda essa historiografia que surge desde o revisionismo historiográfico marxista, desde o pós-positivismo, da história cultural no sentido da escola dos análises, até o relativismo histórico, são as vertentes que hoje, no campo universitário, assim predominam. Eu pretendo realizar uma análise a respeito destes aspectos, para que tudo fique devidamente claro, mas nós teremos de deixar para com a nossa última aula do curso, que será onde eu repassarei alguns exercícios para os senhores, darei os fundamentos, darei os documentos necessários para os senhores fazerem esses exercícios. E por hoje, eu já termino essa explanação com
com a seguinte indicação: todo o processo historiográfico que nós vemos, desde aquilo que nós acabamos por catalogar, desde das primeiras aulas até esta que nós estamos, nós vamos percebendo quantas confusões foram realizadas por uma tentativa de se virtualizar aspectos filosóficos dentro da história. Não se pode mais continuar como anda se continuando até os dias atuais. Não se pode continuar excluindo o estudo filosófico propriamente dito dentro da história. E essa é a primeira tensão de que nós tratamos já desde logo na primeira aula, que é propriamente a tensão entre a historiografia e a historiologia. Ora, a historiografia propriamente, ela não pode, na sua ciência, na sua cientificidade, resplandecer uma espécie de metodologia que irá abarcar o todo. Mas ela também não pode fazer o contrário, acreditando de que deve ser especializada. Não pode haver uma ciência necessariamente especializada, que fora propriamente a crítica que a primeira geração da Escola dos Análises realizou para com a historiografia anterior. Pois seria realizar uma abstração de uma série de elementos, catalogá-los como se fosse o todo da realidade, bem como nós já vimos em toda essa tradição. Então, a primeira dica que eu dou para os senhores que querem ser historiadores e que estão assistindo esta aula agora é a seguinte: toda a vez que os senhores forem analisar a história da historiografia ou a história de algum pensamento científico, tenham por base os seguintes elementos. Primeiro, o primeiro elemento se trata propriamente do escopo de uma determinada ciência. Ora, muitos dos problemas, como nós vimos, podem ser resolvidos se o escopo que uma ciência tem para com a realidade for resolvido. Pois nós vimos aqui na primeira geração da Escola dos Análises como que as procedências historiográficas estavam indo muito bem, mas a despeito de uma tentativa anterior de se excluir a filosofia, de se excluir os aspectos filosóficos dentro da história, foi propriamente aquilo que decaiu novamente a historiografia. Agora, o segundo ponto que também é muito importante é o seguinte: não se pode realizar o seu contrário, que é cair no historicismo no sentido da doutrina filosófica, que é colocar os próprios fatos históricos, no seu conhecimento e no seu processo, como sendo o único elemento de referência que o ser, diante da realidade, pode ter, pois há uma série de outros elementos que devem ser catalogados e não podem ser excluídos. Bom, já deu o tempo desta aula. Espero que os senhores tenham aproveitado dos conhecimentos que assim eu pude dispor nesta. Como já dito, esta é a última aula da primeira parte do curso das Escolas da Historiografia número 4. Vamos terminando-a e espero que na próxima aula, quando nós iniciemos o estudo da historiologia e provavelmente da filosofia da história no seu sentido mais correto, no seu sentido mais apodítico possível, os senhores possam aproveitar dos documentos também que irei repassar e que já estejam preparados para estes elementos que iremos tratar. Tenha uma boa noite e até a próxima aula.